Bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa, curso completo, preparatório para concursos, inclusive concurso de oficial de justiça. Se você está chegando aqui ao nosso curso por conta desse concurso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você aproveitar realmente este curso da melhor maneira, é importante que você tenha o PDF dessas aulas, tá? Ou o Word, para que você tome nota das memorizações e para que você faça os treinamentos. Este curso é composto de treinamento, memorizações e tudo que você precisa. Para conseguir o PDF, para conseguir o Word dessa aula, entre em contato, explica isso direito concursos@gmail.com ou através do nosso WhatsApp 19994025573. O valor é bem acessível, apenas R$19,90. É um curso completo. Vai ser disponibilizado inteirinho aqui para vocês aqui no nosso canal. Vamos embora para mais uma aula? Vamos lá então. Muito bem, pessoal, mais uma aula aqui de gramática, não é? Estamos avançando aí na morfologia, tem aí a sua apostila impressa em mão, você tem o material de PDF em cada aula, tem acesso também na nossa plataforma ao PDF de toda a apostila. E nós vamos iniciar nossa aula falando sobre numerais. É mais uma classe gramatical, né, de tantas que a gente viu. Nós vimos substantivo, que é coisa, adjetivo, que é qualidade ou defeito, artigo definido, o, a, os, as, indefinidos, uma, uns, umas. Vimos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes oblíquos átonos, me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas. Pessoal, tá muito rápido aqui, é que é o seguinte, né? Vocês já vêm repassando a memorização com a gente há um tempo. Então, eu sugiro a vocês que dê uma olhadinha mais para frente aí na apostila e vocês vão ver que tem o resumo das memorizações. Então, você pode utilizar esse resumo para repassar as memorizações comigo aqui todas as vezes que a gente inicia uma aula. Ou você pode também e deve repassar durante a semana essas memorizações. Bem, eu parei em pronome oblíquo tônico, né? Mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas. E temos pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu, possessivo, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Pronome demonstrativo, né? Lembra? Este, esse, isto, isso, aquele, aquela, aquilo. Vimos pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, cada, qualquer. Pronome indefinido, tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, cada, qualquer. Vimos pronomes interrogativos e exclamativos, que são os mesmos, né? Quem, que, qual, quanto. Quem, que, qual, quanto. E pronomes relativos na última aula, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando é igual a o qual, a qual, os quais, as quais. Então, pronome relativo, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando é igual ao qual. Vamos começar com o numeral, mas antes, como é muito importante pronome relativo, deixa eu comentar aqui de novo, né, como um reforço para vocês, do pronome relativo cujo, cujas, né, que é tão, né, mal compreendido e mal falado. Olha, o livro cujas páginas estão amareladas, reparem, para usar o cujo e o cuja, eu preciso ter um substantivo antes, no caso o livro, e um substantivo depois. Porque cujo e cuja eu uso quando se trata de posse, né? As páginas são do livro, pertencem ao livro, então cujo e cuja estão corretos. Repare a concordância, cujo e concorda com o substantivo que vem depois. Como páginas é feminino e está no plural, eu utilizei cujas.
Note que eu não posso usar um artigo depois de cujas. O livro cuja as páginas, está errado, tá? O advogado cujo filho, o filho é do advogado, né? Então o filho é do advogado, então o cujo está correto. Os pais de cujos filhos somos professores, olha só, cujos, os filhos são dos pais. Os filhos pertencem, digamos, aos pais. Então, cujo está correto, né? Cujos concordando com o substantivo que vem depois, que é filhos. A novidade aqui é que surgiu uma preposição, porque quem é professor, né? Dos filhos. Então, tem que usar a preposição antes. Não precisa se preocupar com isso. O objetivo agora é só identificar pronome relativo e esse emprego a gente cuida lá na sintaxe, tá bom? Muito bem, relembrando isso, temos também o onde e o aonde, né, pessoal? Onde a gente usa para lugares, o colégio onde estudas, ou seja, no lugar onde estuda, né? A cidade de onde vem. Por quê, pessoal? Porque quem vem, vem de algum lugar. Então, a cidade de onde vens é realmente movimentada. E a praia aonde te diriges. Porque quem se dirige a algum lugar. Então, a praia aonde se dirige. Quem estuda, estuda em. Por isso que eu usei onde. Quem vem, vem de algum lugar. Usamos então donde. E quem se dirige ou quem vai a algum lugar, por isso usamos aonde. Parem aqui, pausem para estudar os exemplos e entender essa aplicação, tá? Muito bem, numeral, nós temos numerais cardinais, ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Como o próprio nome diz, né? Ordinal indica a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O multiplicativo é o dobro ou o duplo, o triplo ou tríplice, quádruplo, ou seja, 2 vezes mais, 3 vezes, 4 vezes. E o fracionário indica a parte de um todo, né? Meio, metade, o terço ou o quarto. E temos, por fim, aí os ordinais, que são os números mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, infinitos números. Isso está na página 22 aí da apostila de vocês. Notem que tem mais exemplos aqui dos numerais cardinais, os ordinais, os multiplicativos e também dos fracionários aí para vocês. Como nós estamos numa fase, né, de identificação dessas classes gramaticais dentro do texto, vamos passar ao treinamento, né? Nesse treinamento, a gente vai identificar as classes gramaticais. Eu vou sublinhar inicialmente as classes que vocês devem classificar, né? Então, quanta e ilusão, a gente já viu. Joaquim também. O C também já viu. Esposa também já. Que, coisa e marido. Isabel. O rosto. Direção. Joaquim, o qual, prosseguindo aí, em que mais que vocês vão identificar? Levantou a cabeça, a e cabeça, absorto, aquilo, que, toda, sua e atenção, a e reforma. Também, aquele, armário, que, tempos, um martelo, uns poucos pregos. Joaquim, a e cabeça, onde conversa a esposa, esta lê o martelo, o qual pesado, o direção, Joaquim, que Deus, tempo, pode classificar o mesmo também.
Em que, você pode classificar o em que. Isabel me. Essas classes gramaticais aqui que eu anotei, vocês vão pausar o vídeo agora e vocês vão classificar cada uma delas. Depois vocês voltam aqui comigo para nós classificarmos. Combinado? Muito bem, de volta aí, né, pessoal? Fizeram o exercício? Anotaram as classes gramaticais? Então vamos lá, ó. Quanta ilusão, né? Quem, que, qual, quanto. Quem, que, qual, quanto podem ser pronomes interrogativos ou exclamativos. Aqui é um pronome exclamativo, né? Olha o ponto de exclamação. Ilusão é uma coisa, né, pessoal? Então é um substantivo, tá? Joaquim também é um substantivo próprio, né, pessoal? Um substantivo próprio é o nome de uma pessoa. Dirigindo-se, ó, o se é um pronome oblíquo átono. Lembra dos átonos? Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Esposa é substantivo. Que, olha o ponto de interrogação aqui. Esse que é um pronome interrogativo. Coisa é substantivo. Marido também substantivo. Isabel é substantivo também, substantivo próprio, né, pessoal? O é artigo, né? Artigo definido masculino singular. Rosto é uma coisa, né? Substantivo. Direção, a direção é um substantivo. Joaquim é um substantivo próprio, né? Pus SP aqui para significar substantivo próprio. O qual, olha, o qual, a qual, aqui é um pronome relativo. O qual, a qual, os quais, as quais, né? Cujo, cuja, cujos, cujas. Continuando aí. A cabeça A é artigo definido, né, pessoal? Cabeça é substantivo. Absorto, ele está absorto, é um adjetivo, né? Ele está distraído. Naquilo, a gente tem o em, que é uma preposição, uma classe que a gente não estudou ainda, e tem aquele, aquela, aquilo, que é um pronome demonstrativo, tá? Estou abreviando por falta aqui até de espaço, tá bom? Naquilo que demandava, aquilo o qual demandava, né? Então é um pronome relativo também. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quem, que, quando é igual ao qual. Todo é um pronome indefinido, né? Tudo, nada, todos, toda. Sua é um pronome possessivo. Vão anotando aí, hein, pessoal? É importante esse treinamento, né? Atenção é uma coisa, não é? Então é um substantivo. Repare, vem antes do substantivo reforma. Então é um artigo definido. Poderia ser um artigo indefinido, né? Mas nesse caso é, claro, artigo definido. Apareceu antes de substantivo, tem uma boa chance de ser um artigo. Daquele é a preposição de, mas aquele, né? Aquela, aquilo que é um pronome demonstrativo. Armário é um substantivo, né? Uma coisa. O qual, que há tempos, ou seja, o qual há tempos. Esse é um pronome relativo. Tempos é um substantivo, é uma coisa. É um artigo indefinido, masculino singular. Martelo é um substantivo. Uns é artigo indefinido, né? Masculino plural. Uns, artigo indefinido masculino plural. Poucos, aqui, pessoal, é um pronome indefinido, tá? Pregos, substantivo. Joaquim é um substantivo próprio, nome de uma pessoa. A é artigo definido, como vocês sabem. Veja, mesmo porque ele vem antes do substantivo cabeça. Cabeça
Onde deveria. Esse onde aqui é um pronome relativo também, né? Que equivale aí àquela turminha dos pronomes relativos que nós vimos agora há pouco. A gente tem uma preposição em mais um artigo a aqui. Isso aconteceu aqui em cima também, eu que não classifiquei, né? Conversa é um substantivo, a é artigo definido, esposa substantivo, né? Então, que esse que não é pronome relativo não, viu, pessoal? Esta é um pronome demonstrativo, né? Este, esse, né? Esta, essa. Lhe é um pronome oblíquo átono, né? Vamos lembrar dos átonos? Me, te, o, a, lhe. Aí, apareceu lhe aqui. O é artigo definido, né, pessoal? Mesmo que está antes de um substantivo, martelo é uma coisa. O qual, olha aí o pronome relativo, de novo aparecendo. O qual, a qual, né? Bastante pesado. Pesado é um adjetivo. E esse o não é artigo definido, pessoal. Atira é verbo. O que vem junto com o verbo, que é um o ou um a, é um pronome oblíquo átono, tá? Pronome oblíquo átono. O, a, lhe, se, né? Direção é um substantivo, é uma coisa. Aqui eu tenho o a, que é uma preposição, mas tem um o, que é um artigo definido, masculino singular. Joaquim, que é um substantivo próprio. O qual desvia Deus, sabe lá como. Esse que é igual ao qual, então é um pronome relativo. Deus é substantivo, né? Substantivo concreto. Mesmo é um adjetivo. Tempo é substantivo. Tempo é uma coisa, né? Em que, ou seja, Isabel dispara. Tempo, né? Momento em que. Esse que aqui, pessoal, também é um pronome relativo, tá bom? Isabel é um substantivo próprio, né? E um me, pronome oblíquo átono. Lembra o pronome oblíquo átono? Me, te, o, a, lhe, se. Pessoal, as outras classes gramaticais que eu não classifiquei aqui é porque nós ainda não estudamos. Por exemplo, levantou que é verbo, demandava que é verbo, né? Implorava também é verbo, esse por aqui é uma preposição, né? Então, várias classes gramaticais não estudadas ainda, então eu não cobrei aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham treinado. A aula aqui online, ela fica mais curta para eu que estou gravando, mas vocês, ao pausar e anotar todas as classes gramaticais aí, pensar, procurar lá na sua apostila, tirar dúvida, e isso faz com que a aula tenha aí uma duração mais completa, e você deve proceder, aluno, dessa maneira. Estude, né? Não assista a aula como se fosse um programa de televisão, não, tá certo? Dado o recado aqui, próxima aula vamos falar sobre os verbos, né? Verbo é uma classe gramatical, pessoal, que indica uma ação, né, um estado ou um fenômeno, né, ação, estado ou fenômeno. Mas a gente vai estudar verbo nas próximas aulinhas aí, porque tem bastante coisa para falar de verbo. Fique por aqui, bons estudos, tchau, tchau.